E aí, gente, tudo em paz? Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje, biologia 2, dando continuidade ao capítulo 14, falando sobre o reino vegetal. Hoje nós vamos falar sobre aqueles dois primeiros grupos de plantas, as briófitas e as pteridófitas. Vamos diferenciar esses dois grupos hoje, definir, identificar a importância da água na reprodução desses diferentes grupos vegetais e também caracterizar os seus ciclos de vida, os ciclos reprodutores dessas plantas, tá? Então, só para a gente revisar alguns termos que falamos na aula passada, nós falamos sobre as criptógamas, que são plantas com estrutura reprodutora um pouco evidente, ou seja, um pouco mais escondida. Cripto está meio escondida, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas são criptógamas. Outras chamadas de fanerógamas, a sua estrutura reprodutora está bem evidente, como, por exemplo, as angiospermas. Olha, as flores são as estruturas reprodutoras dessas plantas e elas estão bem evidentes comparadas às briófitas e pteridófitas. Elas também são chamadas de espermatófitas, que produzem sementes, tá? A gente vê aqui as sementes nas angiospermas e nas gimnospermas também, mas vamos falar hoje apenas das criptógamas, as briófitas e as pteridófitas. Lembrando aqui o nosso cladograma, a nossa evolução, nós temos aqui as briófitas e pteridófitas como criptógamas, também chamadas as briófitas de avasculares e as plantas pteridófitas chamadas de vasculares. Então aqui a gente já tem uma diferença entre elas, porém as pteridófitas não apresentam sementes. As sementes vão aparecer apenas nas gimnospermas, chamadas de espermatófitas, tanto gimnospermas como angiospermas, e a partir de pteridófitas nós temos as traqueófitas, as plantas que apresentam vasos condutores de seiva. Então, aqui a gente já começa a identificar algumas diferenças entre elas, beleza? Então vamos falar sobre cada uma delas. As briófitas são plantas terrestres com estrutura e morfologia simples, que permitem formar tecidos, absorver nutrientes e realizar a fotossíntese. Diferença das briófitas para as algas, como a gente viu, é que as briófitas apresentam tecidos um pouco mais organizados e conseguem transportar nutrientes, absorver esses nutrientes e transportá-las de forma por difusão. Lembra que elas não apresentam vasos, por isso são chamadas atraqueófitas. Então, elas apresentam tamanho diminuto, são de 5 a 20 centímetros, plantinhas pequenininhas, porque elas não conseguem transportar nutrientes por um tamanho muito grande. Então, essas plantas, as briófitas, elas vivem em troncos, em decomposição, próximo a cascatas, cachoeiras, nessas áreas bastante úmidas, como rios, pântanos, e no interior das matas, que é um ambiente bastante úmido também. Dentro das briófitas, nós classificamos 3 filos. Nós temos o filo briófita, que antigamente chamava todo mundo de briófita, mas as briófitas é um filo dentro do grande grupo das briófitas, tá? Nós temos as hepatófita, as briófitas, um filo de briófita chamada de hepatófita, que é essa planta aqui. Ela é chamada de hepatófita porque hepato vem de fígado, e essa planta parece um fígado que tem vários lobos, assim, é bem espalhado, bem grande. E aqui o terceiro filo dentro do grupo das briófitas é a anthocerófita ou os antóceros, que esses ceros quer dizer chifres ou cornos, que essa estrutura das briófitas aparece um chifre, uma pontinha, por isso que é chamada de anthocerófita. E essas plantas apresentam alternância de gerações, como eu falei para vocês, existe uma metagênese no ciclo de vida dessas plantas, das briófitas, apresentando uma fase haploide e outra fase diploide. Vamos conhecer primeiro a estrutura dessas plantas para depois falar do seu ciclo reprodutivo. Olha só, nas briófitas nós temos 2 estruturas que forma essa planta. Basicamente, nós temos a fase gametofítica, que é formada pelo gametófito, essa partezinha aqui de baixo, e o esporófito, que é uma parte que nasce sobre o gametófito. Tá? Preste atenção, no gametófito nós temos os rizóides, que servem para absorver água e nutrientes no solo, mas essa absorção é por meio de difusão, porque eles têm uma parede bem fina
que faz esse tecido do rizóide, então consegue absorver a água e nutriente do solo. Nós temos o cauloide, que dá a sustentação ao gametófito, e nesse cauloide nós temos os filioides ou filoides, tá? Que são as folhas propriamente ditas dessas briófitas, bem pequenininha, bem minúscula. Lembra que chega até 10 centímetros essa plantinha? Então, essas folhas, tanto os filioides quanto o cauloide, vai apresentar clorofila e vai realizar fotossíntese. Essas plantas são fotossintéticas, lembra disso? Sobre o gametófito pode surgir o esporófito depois da reprodução, que a gente vai falar já já, tá? Esse esporófito é formado por uma haste ou seta, e na ponta da haste nós temos a cápsula, tá? Essa cápsula é protegida por uma calíptra, que é como se fosse uma bolsinha que vai proteger essa cápsula aqui, certo? Então, essa é a estrutura do esporófito, ok? Vamos entender cada estrutura, uma delas, ó, nós temos na reprodução sexuada dessas plantas, tá? Para a gente falar sobre o ciclo de vida. A gente vai ter dois tipos de gametófito. Nós temos um gametófito masculino e um gametófito feminino. O gametófito masculino, tá? O gametófito em si ele vai ser haploide, vai ser N. Então, o gametófito masculino vai ser a estrutura que vai produzir os gametas masculinos. E esses gametas são chamados de anterozoides. Os anterozoides, lembra de espermatozoide? Zoide dá uma ideia de espermatozoide. Então, anterozoide é o gameta masculino produzido no gametófito masculino. A estrutura que vai ser produzida desse gameta é chamada de anterídeo. Anterídeo, local de produção dos anterozoides. E o gametófito feminino, você plantas que vão produzir os gametas femininos. Já está dizendo, gametófito. Então, fito, planta, gameta, planta produtora de gameta. Lá no gametófito feminino, a gente vai ter o arquegônio, que vai produzir a oosfera. Eita, muito nome, né? Mas dá para entender, ó. Anterídeo produz anterozoide, estrutura masculina. E arquegônio produz oosfera, estrutura feminina, certo? Depois que há a fecundação entre esses dois gametas, se forma o esporófito, que vai ser 2N, porque a gente tem gameta N com gameta N, forma um zigoto 2N, que vai formar o esporófito. Olha só o ciclo de vida de reprodução dessa planta, tá? Olha só. Aqui eu tenho, deixa eu só afastar aqui meu... para ver se vocês me veem melhor. Boa. Olha só. Então aqui, ó, nós temos o seguinte. Eu tenho, primeiro, quando os esporos são liberados e caem no solo, eles começam a germinar, tá? Aí vai produzir a estrutura chamada de protonema. Lembra que o esporo vai ser haploide, certo? Então vai produzir um protonema também haploide. Esse protonema vai se desenvolvendo em gemas, e essas gemas vão crescendo até formar o gametófito adulto. Esse gametófito vai ser haploide porque é originado de um esporo também haploide. Então, o que é que acontece? Nós temos o gametófito masculino e o gametófito feminino, tá? E aqui, ó, ele vai se desenvolvendo essa estrutura, né? Rizóide, cauloide, filioide. No gametófito masculino, eu tenho o anterídeo, onde vai ser produzido o anterozoide, aqui chamado de espermatozoide, já para a gente lembrar. E lá no gametófito masculino tem um arquegônio, onde é produzida a oosfera. A oosfera é como se fosse o óvulo feminino, certo? Então, olha só. Daqui eu tenho que o anterozoide ele é uma estrutura flagelada. Então, ele precisa da água para conseguir nadar e se locomover até o arquegônio. Então, a reprodução sexuada aqui com troca de gametas nas briófitas depende da água. Só vai acontecer essa fecundação aqui do anterozoide na oosfera, lá dentro do arquegônio, quando tem uma gotícula de água ou num ambiente úmido que permite a natação, a movimentação do flagelo do anterozoide. Depois que o anterozoide chegar lá no arquegônio, vai fertilizar a oosfera lá dentro, e lá dentro do arquegônio, ó, o zigoto 2N formado vai começar a se desenvolver em embrião. Esse embrião vai começar a crescer formando um esporófito. Então, olha só, o esporófito ele vai ser formado
em cima do gametófito. Gametófito aqui embaixo, ó, lá dentro do arquegônio, é produzido o embrião começa a se desenvolver e forma o esporófito. Esporófito vai ser formado por pé, onde vai estar fixado aqui no gametófito, tá? Esse esporófito é dependente nutricionalmente do gametófito, ele fica aqui fixado no gametófito, o gametófito vai nutrindo ele pela fotossíntese e tudo mais, e o esporófito vai crescendo, forma a haste ou a seta, forma a cápsula, essa cápsula é chamada de esporângio. Ângio eu falei para vocês que quer dizer urna, caixinha, né? Então, aqui a cápsula é onde tem o armazenamento dos esporos lá dentro do esporângio. Então, quando tem o vento, né, e quando esse esporângio ele abre, é liberado os esporos no ambiente até chegar em um ambiente propício para germinação, para se desenvolver em um novo gametófito. Então, a gente tem aqui a fase de gametófito haploide e o crescimento do esporófito diploide. Então, nós temos uma fase mais predominante aqui, gametofítica, e uma fase temporária de reprodução assexuada pela esporulação na fase esporofítica, tá? Então, a briófita ela é um tipo de planta onde a fase dominante é o gametófito. A gente vai ter sempre o gametófito e o esporófito sendo gerado após a fecundação, certo? Quando não tem fecundação, só existe o gametófito, beleza? Agora a gente vai entender como é que acontece o ciclo de vida nas pteridófitas e as suas características, que a gente vai ver uma diferençazinha entre elas. Olha só, gente, o que são as pteridófitas? Pteridófitas, elas são as primeiras plantas que apresentam vasos condutores de seivas, por isso que elas são chamadas de traqueófitas, tá? Deixa eu me afastar aqui de novo, para vocês verem melhor. Show de bola. Ó, então, nós temos as pteridófitas sendo as primeiras traqueófitas. Elas vão apresentar caule, raiz e folhas, agora bem desenvolvidas, porque apresentam esses vasos condutores de seiva. Então, as pteridófitas podem ser plantas de maior tamanho comparado com as briófitas, que não tem esse vaso condutor. Essas plantas são as primeiras plantas que foram identificadas como tendo essas estruturas, os vasos e as raízes, caules e folhas. O primeiro fóssil que foi encontrado é de cerca de 345 milhões de anos atrás. Então, essas plantas são bastante antigas, tá? São as primeiras plantas traqueófitas que desenvolveram. As pteridófitas, elas não têm sementes, elas não são espermatófitas, mas elas produzem esporos, e os esporos são formados na face inferior da folha. Então, a gente tem a estrutura da folha da pteridófita, e embaixo delas é que são formadas os esporos, tá? Essas plantas podem ser encontradas em ambientes aquáticos, em solos úmidos, como as epífitas, ou vivendo sobre resíduos de outras plantas. Então, elas são bem cosmopolitas, aí, estão em vários ambientes, beleza? Olha só como é que acontece a classificação dessas pteridófitas. Nós temos 4 grupos de pteridófitas. Nós temos o grupo Pteridófita propriamente dita, que vai agrupar as samambaias e as avencas, são as bem conhecidas, tá? Nós temos a Licófita, que apresenta os licopódios e as selaginelas, um grupo de plantas, tá? Nós temos também a Esfenófita, que são as plantas chamadas de cavalinhas, são essas que apresentam essas estruturazinhas, tá? São herbáceas com rizomas, caules aéreos e apresentam nós entre nós com microfolhas nas suas estruturas. E também nós temos as Psilotófitas, que são as plantas do gênero Psilotum, essa planta aqui que é classificada como uma pteridófita, beleza? Olha só, como elas apresentam vasos condutores de seiva, elas vão ter xilemas e floema. Xilema transportando água e sais minerais do solo para as folhas, e floema transportando água e açúcares, carboidrato produzido a partir da fotossíntese de cima para baixo das folhas para o tronco, para o caule e para as raízes, tá bom? Então, ele tem já um tecido mais grosso, bem desenvolvido, com parênquima, né? Eles apresentam estômatos também nas folhas mais desenvolvidos
permitindo troca gasosa, apresentam cutículas também nessas folhas, impedindo a perda de água excessiva. E nesse caso aqui, agora nas pteridófitas, a diferença para as briófitas é que a fase mais desenvolvida da planta é o esporófito. Então, enquanto que lá nas briófitas nós tínhamos o gametófito como fase predominante, e o esporófito nascia em cima, nas pteridófitas vai ser o contrário. A planta em si é o esporófito e vai nascer o gametófito como uma fase temporária para a reprodução. Então, como é que acontece esse ciclo de vida nas pteridófitas? Algumas fazem reprodução assexuada por brotamento, mas outras fazem reprodução sexuada, fazendo essa troca de geração entre uma fase haploide e uma fase diploide, certo? E essa alternância de geração chamada de metagênese vai acontecer pela produção dos esporos. Como é que vai acontecer isso? A maioria das plantas, das pteridófitas, elas produzem esporos que podem geram indivíduos com as duas estruturas reprodutoras. Elas são chamadas isosporadas. Apresentam esporângios que vão produzir um único tipo de esporo. Desenvolve um gametófito bissexual, o gametófito masculino e o gametófito feminino. Então, o gametófito que vai ter lá o arquegônio e o anterídeo, certo? Que as duas estruturas reprodutoras nessas plantas. E essa diferença entre esporos masculino e feminino é chamada de heterosporia, onde temos o megasporângio produzindo o megásporo e o microsporângio produzindo o micrósporo. Diferença entre esporo masculino e feminino. Vamos compreender, a gente precisa entender que na face abaxial da folha, ou seja, na face inferior, é que vai ter essas bolinhas chamadas de soros. Então, os soros ou soros são essas bolinhas que são os esporângios, o local onde é armazenado os esporos das pteridófitas. Então, aqui a gente tem um corte da planta, nós temos vários esporângios aqui, dentro dos esporângios a gente tem vários esporos. Então, essa bolinha aqui tem vários esporângios dentro dela, que tem os esporos, tá? Como é que acontece essa reprodução aqui nas pteridófitas, gente? Olha só. Quando os esporos são liberados, esses esporos são haploides, né? Vai germinar e produzir aqui um gametófito. Esse gametófito também é haploide. Temos o protalo do gametófito e aqui nesse gametófito a gente vai ter as duas estruturas reprodutoras. O anterídeo, lembra dele? Que é a estrutura que vai ter os anterozoides, o gameta masculino, e o arquegônio, que tem o gameta feminino, a oosfera. Então, é necessário que a água leve os anterozoides até o arquegônio para alcançar a oosfera. Depois da fecundação, aqui fecundação 2N, né, forma um zigoto 2N, e esse zigoto vai se proliferando até formar um esporófito 2N, que vai gerar a planta adulta diploide. Nessa planta adulta, quando ela chegar na fase adulta, ela vai formar os soros, onde nos soros vão ter os esporângios com os esporos. Então, está percebendo que a fase dominante dessa planta é a fase esporofítica? Eu tenho aqui o esporófito produzindo os esporos por meiose, tá? Que os esporófitos são 2N, vai produzir esporos N, então é por meio da meiose. Então, a gente tem esse ciclo, essa alternância de geração entre elas, beleza? Então, esse é o ciclo de reprodução das pteridófitas. Nós encerramos nossa aula por aqui. Agora sim, a gente fechou esse capítulo e aí eu deixo o exercício do livro para vocês. Dê uma lida nessa parte no capítulo para vocês pegarem mais um pouquinho. Qualquer coisa, reassista essa aula. E lá no portal Eleva, na plataforma adaptativa, nós temos a atividade das briófitas e das pteridófitas. Beleza, gente? Então é isso aí. Deixo para vocês essas atividades e na próxima aula a gente se encontra. Um abraço a todos. Tchau, tchau.